Ô, Renato Freitas, alegria na sua presença, Renato. Que bom que você está aqui. Salve, salve, Mauro. Bom dia para nós. Estamos juntos. É sempre um prazer enorme estar aqui trocando ideia com você e com esse pessoal aí que nos assiste aí, que é sempre um pessoal da hora. Nosso vereador, Renato Freitas, liderança, né, da luta antirracista, da luta pela democracia do Brasil, companheiro nesta luta da vereadora Carol D'Artora, uma presença Olá, fundamental. Oi, Carol, como está você? Tudo bem? bom dia, Mauro, bom dia, Renato, bom dia as pessoas que nos assistem. Estou bem esgotada, fiquei muito... Enfim, né, exigiu muita energia participar dessas duas sessões aí essa semana e foi bem pesado. Mas estamos aqui na luta sem perder a esperança. O Renato, como eu disse, não foi, né, Renato? Né, por uma conversa dele, que é advogado, que é mestre em direito, com seus advogados, a opção foi não ir nas sessões, ele já vai explicar. Quem estava lá foi a Carol. A Carol sustentou a luta lá no plenário. Foram 25 votos a 7 na primeira votação, 25 votos a 5 na segunda votação. Antes de você falar, Renato, vamos ouvir o que foi. A Carol tinha me dito já na anteontem que tinha sido um show de horrores a primeira sessão. Imagino que a segunda também foi um show de horrores. O que aconteceu lá no plenário da Câmara nessas duas sessões, Carol? Bom, primeiro uma argumentação, né, que eu venho fazendo, inclusive comentei com o Renato enquanto a gente ainda se encontrava ali na Câmara, de como isso é uma espetacularização do sofrimento, uma exposição desnecessária, fazer essa votação em duas sessões para um processo de quebra de decoro parlamentar que já se demonstrou que não existiu. Então, já ficou demonstrado que não houve invasão de igreja, ficou demonstrado que não tem materialidade nessa situação, e mesmo assim eles levarem a cabo esse processo de cassação em plenário, expondo, né, toda essa situação, a distorção das falas, vereadores bolsonaristas fazendo falas extremamente carregadas de ódio, extremamente racistas. E aí a resistência, né, que a gente tem que ter por sermos vozes minoritárias ali naquele espaço. Então, vereadores do PT somos apenas 3, somos eu, o Renato e a professora Josete, e aí tem mais 2 vereadores de centro, mas nós somos uma minoria, inclusive porque nós somos uma minoria política no país inteiro. Então, eu tentava explicitar isso em plenário, a violência que é para uma mulher negra, eu sou a única mulher negra daquele espaço, estar entre 25 vereadores brancos votando pela cassação de um jovem periférico negro e dizendo que isso não tem nada a ver com racismo, que a gente está distorcendo a fala. E aí ter que fazer essa discussão de forma republicana, demonstrando que isso é racismo sim, que é racismo institucional, que é racismo estrutural, racismo que opera, né, para nos tirar daquele espaço que é com muita dificuldade que a gente chega. E toda essa violência do espaço em si, toda essa violência da situação em si, né? É um sentimento de injustiça muito grande. Você ter que fazer uma defesa sem crime, você tem que fazer uma defesa de algo que não existiu, né? Fazer uma defesa contra tudo e contra todos, com esse sentimento de profunda injustiça. Então, primeiro eu tentei demonstrar essa violência, essa espetacularização do nosso sofrimento, mas também do sofrimento e do golpe na esperança das pessoas que depositaram e que acreditaram, né, nesse mandato. Então, falava isso também, foram mais de 5 mil votos no mandato do Renato e das pessoas que trabalham com ele, dessa equipe, desse projeto, e foi um voto que não foi um voto como a gente tem ali, né? Pessoas que entraram na Câmara porque são de famílias tradicionais, porque são de famílias ricas, porque vem de uma tradição. Não,
foi um mandato que chegou ali com muita dificuldade, com todas essas barreiras impostas por esse sistema que opera cotidianamente para nos matar, né? A verdade é que a cada 23 minutos um jovem negro morre no Brasil. Então, vencer todas as barreiras desse sistema de opressão que se chama racismo, chegar ali através do voto de pessoas que realmente acreditaram, um voto de confiança, um voto de pessoas oprimidas, um voto de pessoas que querem uma transformação, e ver tudo isso sendo desprezado é uma violência, para além de ser uma violência racial, uma violência para cima dos nossos corpos. Então, esse peso tem que ser a única pessoa negra ali naquele espaço a dizer que isso é racismo, porque infelizmente, os outros 2 vereadores declarados negros não se posicionaram, né? Votaram, mas não se posicionaram. O Renato não estava por orientação da sua defesa. Isso é pesado em si, isso é muito pesado. Mas o peso dessa injustiça sobre as pessoas que depositaram nesse mandato a sua confiança e a esperança de uma transformação política, de uma nova cultura política, como a gente fala muito. Então, para mim, eu realmente, sim, para mim foi muito pesado, foi muito violento, eu fiquei muito triste. Foram 2 dias de fazer discurso sozinha, né? Então, fiquei palestrando mesmo, demonstrando toda essa violência. Senti sua falta, Renato, mas entendo o porquê de você não ter estado ali. E só queria deixar também mais uma coisa, que é o quanto a gente tem que demonstrar que dos vereadores declarados negros da Câmara, então somos 4 vereadores declarados negros, né? Eu, Renato, o vereador Erivelto e o mestre Pop, que entrou no lugar do Éder Borges, que foi cassado, e com razão, que é o vereador bolsonarista que começou toda essa história, né? Então, dos 4 vereadores declarados negros, dos 4 vereadores declarados negros, o Renato não estava, mas os 3 votaram contra a cassação. E mais os aliados, né, na luta antirracista, mais 2 vereadores brancos, professora Josete e vereadora Maria Letícia, e vereador Dalton Borba. O resto dos vereadores, todos brancos, votaram pela cassação. Então, tem um componente racial aí que se explicita e que, né, ficou nítido, ficou explícito. Informação importante essa, né? Toda a bancada negra da Câmara, não de esquerda... De diferentes partidos. Ok, votaram contra a cassação. Contra. Renato, mais cedo teve aqui o Frei Leonardo Boff. Ele disse que, acabando o programa aqui, ia gravar um programa na rádio RAI de Roma, que o Papa ouve todo dia, que ia falar sobre você, que ia falar sobre o seu caso. Disse que sexta-feira está indo aí para Curitiba, né? O Leonardo Boff é do Paraná, que faz questão de encontrar você, que faz questão de abraçá-lo. E acho que... E o que estamos vendo aqui é uma onda de solidariedade, abraço, afeto e desejo da recuperação do seu mandato o mais breve possível. Primeiro, eu queria saber como é que você está, Renato. Salve, Mauro. Salve, Carol. Eu estou bem, Mauro. Eu estou bem. Eu acho que a gente não tem o que temer, nem o que se lamentar. Nós escolhemos, eu particularmente escolhi um caminho estreito contra a correnteza, contra os ventos do comodismo que conservam as estruturas de dominação. Eu preferi entrar nesses conflitos desde o momento que eu me posicionei em relação ao projeto do prefeito que previa a punição daqueles que doassem comida para a população em situação de rua. Lembra aquele projeto que ele proibia sob pena de multa de R$550? Os projetos em que o prefeito doou dinheiro para os empresários do transporte público. Tantos projetos, tantos interesses divergentes que eu não me calei, me coloquei, entrei nos debates, nos conflitos, e é claro que isso incomodou todos aqueles que estavam acomodados nas estruturas de poder dos diferentes setores, setor da segurança pública, os falsos religiosos, né, os hipócritas que venderam ivermectina como solução para o coronavírus, antes de ter vacina.
então se colocaram em risco em ônibus lotado para ir trabalhar, os seus fiéis, né, as suas ovelhas, sacrificaram suas ovelhas em nome do dinheiro e do poder. Esse tipo de gente a gente denunciou, a gente entrou em conflito e incomodamos, né? Então a gente sabia que o resultado eventualmente poderia ser esse, né? O de cassação do nosso mandato, mas a gente estava disposto a tudo para que a gente realmente representasse o nosso povo, representasse uma nova forma de fazer política, e estar disposto a tudo é também estar disposto a perder o mandato. Eu acho que não se apegar a esses postos de poder é o primeiro passo para que a gente realmente tenha liberdade. E ter liberdade, já dizia o Malcolm X, né? Se você não está disposto, inclusive, a morrer por ela, você tem que tirar a palavra liberdade do seu dicionário, né? Então, eu acredito muito na palavra liberdade. Renato, por que você não foi às 2 sessões? Qual foi a estratégia dos seus advogados? E, mais do que porque você não foi, qual é a estratégia agora? Né? A gente vinha conversando, você já tinha dito, né? O cenário na Câmara é terrível, nós vamos ter que ir brigar na Justiça. Como é que é o cenário na Justiça a partir de agora? Olha, Mauro, eu não fui, porque, primeiro, eu não fui intimado com 24 horas de antecedência. O prazo mínimo do regimento, dos códigos de processo, qualquer prazo, na verdade, é de ao menos 24 horas. No caso específico, sessão extraordinária, como determinou a juíza que derrubou a liminar, sessão extraordinária, está no regimento, é 48 horas. Mas eles não respeitaram nem 24 horas. Eles fizeram esse processo todo de forma tão assodada, tão apressada, numa sanha persecutória que só se justifica por interesses alheios ao próprio processo, e sabemos quais são esses interesses, e eles colocaram aí, né, a carroça na frente dos bois e deixaram o processo impregnado de nulidades insanáveis. E essas nulidades, esses erros deles, para que o processo seguisse de forma tão rápida, vai ser questionado agora na Justiça, e a gente acredita aí que o Poder Judiciário vai reconhecer, porque é direito líquido e certo. A gente aprova, está na própria lei, e a intimação, no caso da intimação, são muitos outros elementos de suspeição, impedimento, como a gente já apontou aqui outras vezes, do áudio que vazou, do vereador que pressionou, do Oswaldo Eustáquio lá que foi na Câmara para pressionar a vereadora Noêmia Rocha, enfim, uma série de elementos aí que com certeza, acredito eu, vão anular esse processo. Já tem uma data... Só ia reforçar que é bem interessante isso mesmo. Eles entraram numa ânsia tão grande de levar o processo a cabo que realmente ficou muito furo, assim, muito furo. E eu tô com muita esperança nessa judicialização agora após, né? E também interessante que eles não tiveram essa pressa para levar o processo do vereador bolsonarista Éder Borges. Nesse eles enrolaram, mesmo tendo aí sim realmente fato, materialidade para caçar, eles ficaram protelando os prazos. Inclusive, esse vereador está recorrendo agora, tentando tirar o vereador que entrou como suplente, que é um homem negro e um aliado, né? Já demonstrou que é um aliado ali dentro da Câmara em várias questões. Agora eles estão acelerando também para acolher esse vereador que está recorrendo, né? Esse vereador bolsonarista que está recorrendo. E por que ele foi cassado, Carol? Ele foi cassado por fake news mesmo, por disseminar discurso de ódio. Ele foi processado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação, aqui, a PP Sindicato, que eu faço parte, inclusive, por dizer que o sindicato estava propagando, estava hasteando, ele criou uma fake news dizendo que o sindicato estava hasteando bandeira comunista nas escolas, e aí foi processado de segunda instância, portanto, cassado, né? E olha que coincidência triste. Esse que foi cassado por ser mais um operário da fábrica industrial, né, da indústria das fake news bolsonarista, Éder Borges, foi também quem, por primeiro,
inventou a primeira fake news sobre a tal invasão à igreja, interrupção de missa, velhinhos passando mal e a gente que, em tese, segundo ele, teria agredido pessoas. Ele editou, inventou, pautou a mídia oficial e os blogs da extrema-direita em Curitiba e pediu, foi um dos primeiros que apresentou o pedido de cassação do meu mandato, e dias depois foi ele próprio cassado por conta, inclusive, dessas fake news, que era o método, o modus operandi dele. Renato, quando é que vocês entram na justiça? Já está definida ou vocês ainda estão resolvendo? Já está protocolado, já, né, Mauro? Ontem vocês já protocolaram? Ontem foi protocolado um mandado de segurança apontando todas essas nulidades, são várias, né? E agora nós estamos esperando uma decisão judicial. Me explica, você que é advogado, vocês entraram com mandado de segurança, cabe um pedido de liminar para que você volte ao mandato imediatamente? Olha, o mandado de segurança, ele é um remédio, né, jurídico, digamos assim, né? Ele é um instrumento jurídico para quando a pessoa que tem um direito líquido e certo possa levar essa reivindicação desse direito para o judiciário sem precisar constituir provas. Esse é o elemento importante do mandado de segurança, porque as provas já estão pré-constituídas. Então, vou mostrar lá, por exemplo, o horário que foi citado e a lei e o regimento que diz com quanto tempo que tem que ser citado. Bom, levar lá o áudio do vereador Márcio Barros e dizer, olha, ele operou na comissão de ética por um determinado tempo, e isso determinou, né? Ele conseguiu influenciar a comissão de determinado modo. Isso já está pré-constituída essa prova. Então, uma ameaça, né? A partir daí, não é uma liminar daí. Liminar foi o outro instrumento jurídico que a gente utilizou. Agora, a partir daqui, é um pedido no mandado de segurança de nulidade do ato administrativo que ocorreu nesses últimos 2 dias dessa sessão. Então, em tese, se o juiz ou a juíza acatar o nosso pedido, eles vão dissolver, eles vão anular esse ato e, portanto, a Câmara dos Vereadores terá que me intimar novamente. E você retoma seu mandato de vereador. Retomo o meu mandato de vereador e daí volta ao processo de cassação. Perfeito. Isso entra na primeira instância em Curitiba, é isso? Isso. Entrou. Tá. Isso então, mesmo. É um juiz de piso, como se diz, um juiz de primeira instância que julga. Isso, e a gente tem uma caminhada longa até o STF ainda que a gente vai subindo. Sim, perfeito. Renato, foi uma cassação racista? A cassação foi um ato de racismo? Com toda certeza, Mauro. E olha só que absurdo, né? Em que pese todos os vereadores fizeram já de introdução de suas falas, não estamos votando aqui por causa do racismo, mas sim por causa de uma falta de decoro e etc. Mas olha, pensa comigo, você e todas as pessoas que estão nos assistindo, foi esse ato de cassação um exaurimento de uma ação iniciada com o Moís, depois com o Durval, e que, quando denunciada por nós aqui em Curitiba, em frente à Igreja dos Pretos, e depois dentro da Igreja dos Pretos, Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, nós fomos punidos, silenciados, asfixiados por conta de uma denúncia de uma morte brutal, de um assassinato racista. Então, nós não podemos denunciar, ou melhor, a nossa denúncia, a substância, o conteúdo da nossa manifestação ser colocado embaixo do tapete, ser escondido, ser secundarizado em detrimento da forma com que nós denunciamos. Isso é racismo. A primeira acusação e o primeiro processo de cassação que eu tive na Câmara dos Vereadores, já no primeiro semestre do meu mandato, se fundamentava, além da questão da ivermectina com os pastores picaretas lá, também se fundamentava o pedido de cassação do meu mandato por conta de uma pichação que eu havia feito. E essa pichação, Mauro, foi uma manifestação que nós organizamos dias depois, 1 ou 2 dias depois, da morte brutal do Beto Freitas, lá no Carrefour do Rio de Janeiro,
que foi espancado até a morte pelos seguranças. Nós aqui fizemos uma manifestação e eu escrevi na mureta do estacionamento do Carrefour: a injustiça praticada em qualquer lugar do mundo é uma ameaça à justiça em todos os lugares do mundo. Martin Luther King. Isso eu escrevi. Esse era o conteúdo da nossa denúncia. Todas as mídias, impressas e televisivas, veicularam no dia seguinte: vereador pichador. Ninguém quis saber do conteúdo da nossa denúncia e da nossa manifestação. Todos se ativeram tão somente à forma. Condenaram a forma, uma lata de spray, uma tinta numa mureta. Eles condenaram e não quiseram saber o que estava escrito nem o que eu estava querendo dizer. Silenciaram uma vez mais a nossa denúncia. Isso é racismo. Agora, novamente, não quiseram saber o que nós estávamos reivindicando naquela manifestação e se ativeram exclusivamente à forma. Disseram que entrar num local que para nós é sagrado também, sobretudo para nós, porque é a Igreja dos Pretos, e reivindicar pela nossa vida é uma forma equivocada. E o conteúdo eles não quiseram novamente discutir. É silenciamento, né? É racismo, né? Estrutural e também interpessoal, né? Subjetivo. Totalmente. Ontem, só posso... registrando, Carol, todo apoio a você e ao Renato na luta de vocês do perfil Cloropinga. Eu queria te ouvir e aí, ao te escutar, fazer já uma questão. Eu queria ouvir o que você ia falando, mas já quero te propor uma questão. Que é assim, vocês vivem uma situação distinta em Curitiba, né? Apenas 20% da população curitibana é negra. Ao contrário, diferentemente do resto do país, em que é 56%. Né? Como é que é lutar na única capital brasileira em que negros e negras são minoria? Nesse sentido, aproxima-se da situação que negros e negras vivem nos Estados Unidos. Lá eles são 12%. Mas antes, fala o que você tinha pego a palavra, por favor. Complementa o que você perguntou, assim. Então, Curitiba, realmente, né? Somos minoria, pretos e pardos aqui são 20% da população, mas é importante dizer que esse 20% não é uma minoria assim, não é uma minoria espontânea, é uma minoria em decorrência do racismo estrutural, porque a população negra de Curitiba chegou a ser de 40%. Mas o peso do racismo é tão grande, Curitiba tem essa especificidade, é importante dizer isso, o contexto racial de Curitiba é diferente, porque a cidade se coloca mesmo e se promove como uma cidade branca. A gente tem um prefeito higienista, a gente tem um prefeito que vai para as suas redes sociais dizer: ai, nossa, Curitiba hoje amanheceu maravilhosa, com os nossos jardins, parecendo os jardins de Versalhes na França, porque Curitiba não perde nada para os países da Europa e não sei o quê. É esse louvor o tempo inteiro, essa referência a uma identidade branca, europeia, que não é sem intenção, isso é intencional, é promover essa ideia, consolidar cada vez mais, e o Brasil já olha Curitiba dessa forma, como uma cidade branca. Então, Curitiba tem essa especificidade e essa população caiu tanto, porque fazer a vida em Curitiba para a população negra, construir a sua vida em Curitiba é muito difícil. E eu faço essa denúncia há muito tempo, porque eu sou uma mulher preta curitibana, minha família é curitibana. Então, são muitas barreiras, desde você procurar um emprego aqui, é muito difícil. Você é barrado na porta do emprego, as pessoas não te contratam porque você é preto, você é perseguido pela polícia, é comum, é corriqueiro a polícia abordar a juventude negra, independente do que esteja fazendo, como esteja trajado, como esteja se portando. Nas praças, humilhar, fazer tirar tênis, fazer tirar mochila. Esse é o cotidiano de Curitiba e por isso esse contexto, né? Por isso essa população que caiu de 40 para 20. E a outra coisa o que eu ia falar, complementando um pouco o que o Renato trazia sobre essa cumplicidade da branquitude, né? O pacto da branquitude, é o pacto de reprodução dessa desigualdade racial, é invisibilizar, é fechar os olhos pela motivação, para a motivação dos atos. Então, essa situação de o acusarem, né, o vereador pichador, mesmo o fato sendo que
fomos protestar, também estive nesse protesto, fomos protestar contra o racismo, tanto nesse como no da igreja. E isso não importar. Eu tentei demonstrar isso ontem também para esses vereadores, essa cumplicidade da branquitude de invisibilizar totalmente uma violência, a denúncia de uma violência absurda, né? Que são essas mortes negras, que é essa violência racista que acontece o tempo todo, para a qual eles fecham os olhos. Né? O que tem, né? É só mais um negro que morreu, afinal de contas. Fecha os olhos para isso, mas vamos nos apegar aqui completamente no fato que esse vereador negro que estava protestando contra o racismo pichou. Não, pichou. Isso daí é intolerável. Entrou na igreja. Não, e aí isso é intolerável. Agora, o Moise ter sido brutalmente assassinado em decorrência da cor da sua pele, de uma forma absurda. Não, isso aí aconteceu, né? Você estava lá protestando contra isso? A sua dor não importa, né? Então, é essa cumplicidade, é esse pacto da branquitude que promove essa naturalização dessa barbárie que é imposta para a população negra brasileira, e em Curitiba isso é muito mais pesado. E aí, Mauro, eu acho que eu vou ter que sair, mas para finalizar, eu só queria também falar que nós estamos num contexto de golpe. O golpe não acabou. Então, um componente racial de toda essa situação é enorme, tá dado, tá explícito, eu só olhar na nossa cara, que vai ver que tem um componente racial aqui, na cara do Renato, enfim. Mas nós estamos num contexto de violência política. Desde o golpe à presidenta Dilma, um golpe à nossa democracia, uma coisa que a gente esquece de falar, a gente está num contexto de que figuras políticas de esquerda, mulheres, negros e negras, LGBTs, têm sofrido perseguição. A gente está num contexto de morte, inclusive. Olha o que aconteceu com o Bruno e com o Dom. Isso é o aprofundamento do golpe. A gente sofreu o golpe em 2016, o bolsonarismo aprofundou esse golpe, porque o bolsonarismo vem com esses componentes de fascismo, de neofascismo, e isso fragiliza toda a nossa democracia, e eles têm promovido uma caça às bruxas, uma inquisição. Não é à toa que a gente tem vários parlamentares do PT, do PSOL, mulheres, negros, LGBTs sendo ameaçados de cassação, né? O Renato aqui em Curitiba, a Marlina em Santa Catarina, a Duda em São Paulo, a Érica Hilton em São Paulo e tantos outros. Dá para fazer uma lista gigantesca. Leonel Hadi no Rio Grande do Sul, todos sendo ameaçados. Aqui no Paraná, Thaís Bierbach, de União da Vitória, professora Lília em Cascavel, todos sofrendo esse contexto de perseguição, de que essas pessoas que estão nas estruturas de poder se apegam em qualquer coisinha para dizer que nós não somos legítimos para tocar os nossos mandatos. Então, isso demonstra esse momento de fragilização da democracia. Nós não estamos numa democracia, de exacerbação da violência contra as pessoas que têm um outro projeto de sociedade, inclusive com morte, né? Morte no campo, morte de indigenista, e essa ameaça constante sobre esses mandatos que a gente tem e que a gente chegou aqui da forma mais legítima possível. Eu acho que isso tem que ficar muito explícito. Esse ano é estratégico para nós. Bolsonaro não dá mais, está insustentável. A gente precisa retomar nossa democracia e essa retomada tem que ser feita com a nossa presença. Então, quero saudar muito a resistência do Renato, dizer que conte comigo, você tem a minha solidariedade, você sabe disso, a gente tem conversado mais ultimamente do que antes. Estou aqui na luta e contem comigo e também conto com a solidariedade e a mentalidade de todas as pessoas que têm um projeto de sociedade, um projeto de desenvolvimento do Brasil que contempla a vida das pessoas. Porque, acima de tudo, o ataque à democracia é um ataque às pessoas. É um ataque ao direito das pessoas e, portanto, às pessoas. Porque são algumas pessoas nesse projeto neoliberal que não
que eles acreditam que não tem direito a nada. Então, é a população preta, pobre, que não tem direito a comer, por isso voltamos ao mapa da fome, é a população preta, pobre, que não tem direito à educação, por isso a nossa educação está sendo absolutamente precarizada. Eu fiquei barbarizada de ver o que aconteceu no MEC, eles cobrando um gabinete paralelo, cobrando propina para fazer distribuição de recurso público para educação pública. A gente chegou no fundo do poço. Aonde? Estamos no fundo do poço. Acabou. Nós não estamos vivendo uma democracia. Isso tem que ficar nítido. É um aviltamento completo a tudo e a todos, mas, acima de tudo, a vida das pessoas e as vidas mais precarizadas, né? As vidas negras, as vidas pobres, mulheres, LGBTs que estão no interior do país aí, e enfim. Então, queria só deixar esse recado, sabe? Eu tô bem nervosa e estressada, mas vamos lá. Que a sua voz ecoe e chegue à Câmara das Deputadas e Deputados, Carol D'Artora. Obrigado. É isso aí. Obrigada, Mauro, pelo espaço. Força, Renato. Tamo junto. Valeu, Carol. Beijo as pessoas que nos Valeu. acompanharam. Obrigado. Daqui a pouco estamos lá de novo. Sim, com certeza. Tchau, tchau. Tchau. Carol é pré-candidata a deputada federal pelo PT do Paraná. A situação no Paraná um pouco melhor desse ponto de vista do que Curitiba, né? Com a expulsão dos negros e negras, Curitiba tem só 20%, mas mesmo no estado do Paraná, negros e negras não são maioria, 1/3 aproximadamente do estado do Paraná. Renato, a onda de solidariedade e apoio a você realmente é muito, muito grande, né? Falei aqui do BOF, você vai nas redes, há um enorme apoio a você. Isso aí não é justiça, é de racismo que se trata, o que está acontecendo. E o Carlos Augusto de Bonis Cruz diz: santificam armas em igrejas, enquanto criminalizam as lutas pela vida. Apoio total a Renato Freitas. Ora, essa é uma questão. Você entrou na igreja para defender a memória do Moís e o direito à vida das pessoas negras. Por sinal, entrou na igreja dos pretos de Curitiba. Aí vem essa coisa, até gente de esquerda criticou, que se prejudicou o Lula, um monte de pataquada. Agora, o Bolsonaro e a extrema-direita ir nas igrejas, como disse aqui o Carlos Augusto de Bonis, santificar as armas, defender a morte, está tudo bem, né? Isso está tudo bem. Então, realmente, essa história, Renato, olha... O prefeito Rafael Greca, um diácono da Igreja Católica, junto ao prefeito Rafael Greca, recentemente abençoaram pistolas .40, um carregamento de pistolas .40 que chegou para a Guarda Municipal, e também alguns fuzis. Eles fizeram um ritual abençoando essas armas. Pouco tempo depois, Mauro, da Guarda Municipal ter atirado em frente a essa igreja, a igreja do Rosário dos Pretos. Olha quanta coincidência. A Guarda Municipal atirou numa multidão com arma letal, calibre 12, acertou um inocente pelas costas, Matheus Noga Silva, de 22 anos, que morreu via óbito no local, atingiu mais 2 meninas que estavam próximas, deixou uma criança de colo, órfã, de pai, e uma menina também de 20 anos, viúva. Isso fez a Guarda Municipal de Curitiba. Dias depois, um diácono da Igreja Católica abençoa as novas armas adquiridas por essa mesma Guarda Municipal que mata. Primeiro ponto. Segundo ponto, os pastores da Igreja Pentecostal de Curitiba, junto com policiais civis, se eu não me engano, da Delegacia de Homicídios, protagonizaram um outro espetáculo, um outro ritual macabro de bênção de armas. E daí só armas de grosso calibre, fuzis, escopetas e etc. Gravaram isso e colocaram nas redes sociais em Curitiba também recentemente. Essa tragédia dessa interpretação diabólica, né, da religiosidade, infelizmente, está prosperando aqui na cidade, mas não só na cidade, né, no país, né? Sim.
Renato, para encerrar, eu sei que a tua agenda aí, obrigado demais por ter aberto espaço na tua agenda para vir aqui conversar com a gente, né? Hoje vai ser um dia de intensa, está sendo dias de intensa articulação e mobilização. Queria dizer o seguinte: você viu aqui pelo chat, pelas mensagens, o BOF mais cedo, a onda de solidariedade e apoio a você é muito grande. O que as pessoas podem fazer em apoio ao seu mandato? Olha, a gente tem duas saídas possíveis agora, né? A primeira delas, eu acho que as pessoas não podem fazer tanto, que é o judiciário. Mas essa é a primeira estratégia, né? A única, de fato, mais sólida que nós temos. A segunda possibilidade é justamente isso, a formação de opinião, o constrangimento da Câmara dos Vereadores. Eu acho que o Brasil, de forma geral, já está fazendo isso, está constrangendo e demonstrando para a Câmara dos Vereadores de Curitiba que eles não vivem na República. Não é uma ilha, não é algo apartado do que é o Brasil. Curitiba é parte do Brasil. Tem que respeitar as mesmas leis, a mesma ética e ter um compromisso mínimo com a democracia. Já aprenderam aqui o Lula, já demonstraram que não tem esse compromisso. Mas agora é o momento da gente construir uma força, um movimento que dê conta disso. Então, é divulgando ali as denúncias que nós fazemos nas nossas redes sociais, usando a hashtag, meu canal do Instagram é Renato, arroba, né? Renato Freitas Vereador. A hashtag que a gente tem usado é Renato Fica, hashtag Renato Fica. E eu acho que é isso, né? As pessoas levar para longe essa denúncia. É isso aí, tá aqui a hashtag Renato Fica, fica mesmo. Fica no nosso coração, fica na Câmara de Vereadoras e Vereadores, fica na Assembleia Legislativa, na Câmara das Deputadas e Deputados, no Senado, na Presidência da República, quem sabe. Eu tenho enorme orgulho de desfrutar da convivência com você, Renato. Nós fizemos amigos aí, né, ao longo de 2021 e agora 2022. Estamos juntos sempre, viu? Ô, mano, satisfação. Uma das coisas, assim, eu digo, né? Pô, Renato, perdeu, mano, caralho, aconteceu. Os parceiros meus falam aqui, dentro da quebrada aqui. Falou, mano, não tem nem como nós perder, mano. Porque nós já ganhou. Nós já ganhou. Onde nós chegou, ó as pessoas que a gente mobilizou, ó as pontes que a gente construiu, ó a página na história de Curitiba que nós escrevemos. Eles já não conseguem mais nos apagar da história. Nós já ganhamos. E quando eu tenho amigos assim igual você, tá ligado, Mauro? De verdade mesmo, eu percebo isso. Eu falo, mano, maior riqueza. Riqueza da vida, nela que eu acredito. 18 quilates de sorriso. Esse sorriso sincero, generoso, cúmplice, companheiro que a gente tem assim, ó, e que a gente vai construindo na nossa caminhada, essa é a maior riqueza, né? Com toda certeza. Tamo juntos. Tá bom. Vai na fé, irmão. Tamo junto. Obrigado. É nóis. Valeu, Mauro. Valeu.